O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, motos aquáticas voadoras. Sensores de posição da borboleta. Cordial de canela. E limas feitas à mão. Quer entrar de cabeça em um novo esporte aquático? Bom, agora você pode pilotar uma moto aquática voadora. Ela é presa a uma mangueira comprida na parte de trás de um jet ski e ergue você a quase 12 metros acima da água, onde você pode fazer piruetas e giros aéreos. O jet ski impulsiona a água e alimenta 3 bicos com jatos na moto aquática voadora. Um impulsiona a moto para cima e os outros 2 jatos controlam os bicos que manobram a moto. A estrutura da moto é feita de peças de alumínio, porque tem que ser muito leve e relativamente resistente à corrosão, especialmente se for usada na água salgada. Esse tubo redondo vai se tornar o jato que ergue a moto. Para construir cada bico de controle do jato, um técnico coloca uma carcaça sobre um suporte de alinhamento. Então martela a tampa até a posição. Segurando firme a carcaça com um prendedor, o técnico solda a tampa. Essa carcaça vai cobrir o mancal no centro do bico que controla o jato. Ele insere um cotovelo na abertura da tampa e solda as partes uma na outra. Depois de soldar o cone do bico do jato na outra ponta do cotovelo, ele solda um guidão na carcaça. Essas 5 peças soldadas formam o corpo do primeiro bico que controla o jato. Para preparar para a pintura, os técnicos deixam as peças de alumínio ásperas, passando todas em pedras abrasivas. Esse componente divide a quantidade de água que passa pelo jato que ergue a moto, enviando o fluxo para direções opostas até os bicos que controlam o jato. O tubo do jato de elevação agora tem o cone do bico soldado em uma ponta, um engate para prender a mangueira de incêndio na outra ponta e um buraco oval na curva, que se alinha com a ponta inclinada do tubo reto do meio, chamado de espinha dorsal. Depois de posicionar barras de suporte paralelas entre o jato de elevação e o separador, o soldador junta todas as peças. Então gira o suporte de montagem e solda o suporte do assento. O suporte do assento se prende onde o jato de elevação e a espinha dorsal se encontram. Depois de cobrir as pontas do separador, um técnico passa uma camada em pó na estrutura completa, nos bicos que controlam o jato e nas outras peças de alumínio. Isso ajuda a proteger contra a corrosão. As peças vão para um forno por até meia hora, para assar a camada em pó e dar um acabamento brilhante. Então, os técnicos instalam um acoplamento de alumínio para que a mangueira de incêndio fique presa com firmeza no engate. Outro técnico prende os componentes restantes na estrutura. Primeiro, ele aparafusa um par de placas para os pés, onde o piloto vai ficar. Então, aparafusa a metade de baixo de cada placa nas barras de suporte paralelas e a metade de cima um pouco depois do acoplamento. Ele coloca um suporte para os joelhos nas barras de suporte, que pode ser facilmente reposicionado para se ajustar à altura do piloto. Em cada ponta sem tinta do separador, ele instala um anel de suporte interno e depois uma bucha de precisão feita de nylon e um anel de suporte externo, que é aparafusado no separador. Ele coloca o bico de controle do jato sobre a ducha e o aparafusa no anel de suporte interno. Os 2 bicos de controle manobram a moto aquática. Para subir, você puxa gradualmente as duas ao mesmo tempo. Para descer, você empurra as duas para frente. Para girar, você move uma para frente e a outra para trás. E para dar um salto mortal, você puxa os 2 bicos de controle para trás. O corpo da moto aquática é montado. Ele é feito de polietileno moldado com um acolchoado de uretano à prova d'água para amortecer a frente do corpo do piloto. O banco é feito do mesmo material acolchoado.
As duas peças são presas com clipes de plástico. O corpo oco é completamente à prova d'água, e é por isso que a moto flutua. O passo final é prender o corpo à estrutura. A moto aquática pesa 13 quilos. Depois de conectada ao jet ski com a mangueira de incêndio, essa moto aquática voa a uma velocidade de 30 km por hora. Quando você manuseia os bicos do jato, ela dá saltos mortais, gira várias vezes e até mergulha 6 metros debaixo d'água. Um sensor de posição da borboleta informa a posição da borboleta ao computador do motor para que ele possa decidir quanto combustível deve injetar no motor, além de outras coisas. Sem esse importante sensor, a proporção da mistura de ar e combustível ficaria comprometida e o motor poderia enguiçar. Nos motores de combustão interna, o sensor de posição da borboleta está em constante alerta, sentindo a quantidade de energia necessária para garantir um passeio suave. A construção desses sensores começa com placas de circuito impresso. Essas placas vão servir para processar dados físicos e convertê-los em informações que o computador do motor vai compreender. Um robô transporta as placas para um transportador, que as leva até uma máquina de serigrafia com solda. A máquina espalha a solda por um estêncil para que ela seja depositada em locais específicos das placas. O rodo e o estêncil então se retraem e o transportador empurra as placas para a próxima operação. Aqui, um robô retira componentes eletrônicos de uma fita de um carretel e os deposita nos pontos com solda nas placas. Ele coleta várias peças do carretel de uma vez e as instala nas placas mais rápido do que um piscar de olhos. Seguindo adiante, as placas de circuito impresso chegam a uma estação com câmeras. A câmera fotografa e envia fotos das placas para um computador. Ele analisa o local de cada componente. Se estiver tudo certo, as placas seguem para um forno com várias áreas de aquecimento. O forno derrete a solda e então a esfria para fundir os componentes nas placas. O forno ejeta a placa. Em seguida, um técnico as leva para as sondas de teste automatizadas. As sondas energizam os componentes nas placas e, durante o processo, coletam informações. Elas mandam os dados para um computador que analisa o funcionamento dos componentes na placa e que checa se estão totalmente operacionais. Então, as placas seguem para uma prensa pneumática. Ela separa as 18 placas do sensor, cortando as abas que as prendem umas nas outras. Um técnico coloca uma mola de metal em um suporte para ímãs feitos de plástico. Ele coloca uma arruela sobre o gargalo do suporte do ímã. Então insere o suporte montado na carcaça do sensor e coloca a unidade em uma travessa. Depois que injetam cola nos suportes, um robô entra em ação. Ele escaneia os suportes e confirma que há cola em cada cavidade. Então, insere ímãs nos suportes. Um técnico instala uma mola de torção na carcaça. Ela vai prender o suporte do ímã com firmeza na carcaça da borboleta. Ele agora insere as placas de circuito impresso nas carcaças dos sensores. Existem terminais nas carcaças feitos para que as placas encaixem corretamente. Ele solda os terminais nas placas para estabelecer as conexões. Agora todas as peças estão no lugar para que o sensor funcione. Um técnico coloca tampas sobre os compartimentos das placas do sensor. Um soldador ultrassônico então derrete o plástico nas interfaces. Quando endurece, a solda prende a tampa no corpo do sensor. Então, um robô passa adesivo de silicone sobre a solda para criar uma camada dupla de proteção.
Os sensores seguem por um transportador que passa por um forno, e isso seca tanto o silicone sobre a solda, quanto a cola dentro que mantém o ímã no suporte. Depois do forno, os sensores seguem por uma estação de resfriamento. Então, sondas energizam os aparelhos e os calibram para o uso em diversos veículos. Um robô mantém os sensores na frente de um laser que marca a data da fabricação. De volta ao transportador, os sensores de posição da borboleta se movem sob uma lente de aumento, para que a marcação a laser possa ser analisada. Esse sensor de posição da borboleta agora está pronto para cumprir o seu dever. O cordial de canela une o sabor de um dos nossos temperos preferidos com álcool. Pense nisso como uma versão em licor do bolo de canela. Puro ou como ingrediente de um drink especial, o cordial de canela adiciona um tempero na hora do coquetel. O cordial de canela é uma bebida destilada que é doce e picante ao mesmo tempo. E é essa complexidade de sabores que chama a atenção. Esse cordial de canela, em particular, começa com uma mistura de um conhaque de uva da Califórnia envelhecido por 2 anos. O destilador mede a quantidade necessária para a receita e coloca o conhaque dentro do recipiente da produção principal. Ele então bombeia álcool de cereais puro para fora de um grande tanque até o balde de medição. Esse destilado tem graduação de 190, o que significa que tem 95% de álcool. Ele adiciona o conhaque de uva. Juntos, o conhaque e o destilado vão servir como base alcoólica para o cordial de canela. O conhaque contribui com a cor e um pouco de sabor, enquanto o destilado com a potência. Depois, os temperos dão a primeira camada de sabor. Usando uma balança, o destilador mede a quantidade para a receita, começando com um coentro integral, um tempero que vai dar um tom cítrico ao cordial de canela. O ingrediente seguinte é o cravo. Esse tempero tem uma essência doce e apimentada. Por fim, ele adiciona folhas secas de louro. Ele as esfarela para liberar a fragrância herbácea. Esses 3 temperos vão fornecer o sabor de fundo, enquanto a canela, que vai ser adicionada depois, vai dar o sabor principal. O destilador abre de novo o tanque de produção e coloca um sachê de nylon na abertura. Ele coloca os temperos que foram medidos cuidadosamente na bolsa para que eles fiquem submersos no álcool. Ele fecha bem a bolsa com os temperos e a deixa no álcool por 2 semanas. Durante esse tempo, o álcool extrai os sabores dos temperos. Seguir a receita à risca é essencial. Colocar um tempero em excesso ou deixar os temperos no álcool por muito tempo pode arruinar o lote. Depois de infundido, o destilado está pronto para ser temperado com canela. Ele adiciona 2 tipos, clássica, que vem da Indonésia, China e do Vietnã, e canela do Ceilão, que é originária do Sri Lanka. Ele quebra os paus de canela para aumentar a área de superfície para a infusão. Ele também adiciona mais 2 canelas em pó diferentes para dar mais sabor e cor. Agora faz um xarope simples com açúcar orgânico e água e o coloca na mistura. Esse xarope adoça e dilui o conteúdo de álcool substancialmente, abaixando para 68%. Ele deixa a mistura infundindo por 1 semana. Durante esse tempo, ele testa a bebida diariamente para confirmar que ela está se desenvolvendo corretamente e que o sabor da canela está devidamente balanceado. A mudança de cor durante essa semana é dramática, e isso é uma indicação de que o cordial está ficando mais saboroso. Quando o sabor e a cor ficam no ponto, ele remove os temperos e bombeia o cordial de canela para garrafas de 730 ml. Esse sistema de envasamento é equipado com um filtro que remove qualquer impureza.
Depois de cheia, ele coloca uma rolha na garrafa. Usando uma máquina de rotulagem especial, ele coloca o rótulo que identifica o produto para a venda. Ele então esquenta um selo de plástico em volta da rolha. Ele coloca uma assinatura no rótulo e esse cordial de canela está pronto para ser apreciado. Dê uma volta na oficina de um carpinteiro ou de um escultor e você com certeza vai encontrar uma coleção de limas. Uma lima é uma ferramenta manual com ranhuras que você empurra com força sobre a madeira para dar forma a ela. As limas possuem várias texturas chamadas de granulações que variam de muito grossas até bem finas. Limas feitas por máquinas podem servir para amadores, mas um bom trabalho em madeira necessita de limas especiais como essas, que são totalmente feitas à mão. Uma lima começa com uma barra de aço chamada de bruta. Primeiro, um técnico aquece uma ponta da peça em um forno a uma temperatura de aproximadamente 815 graus Celsius. Quando o aço brilha com uma cor entre o laranja e o vermelho, ele imediatamente corta a ponta de maneira grosseira com uma prensa. Então, coloca a ponta sob um martelo automático que a acerta repetidamente contra um molde, transformando a ponta grosseira em uma refinada. Depois de repetir esses passos na ponta oposta, ele insere a peça em uma máquina de corte. Ela corta no meio, dividindo a peça em duas limas lisas, cada uma com uma ponta pontiaguda e com uma ponta chata. O técnico coloca a ponta chata no forno. Quando ela chega à temperatura certa, ele a coloca numa prensa. O primeiro golpe afunila a ponta. O segundo corta o aço para formar o cabo da ferramenta, chamado de pino. A forma da lima está pronta. Um artesão experiente agora começa a refiná-la. Primeiro, ele a passa contra um esmeril para remover o excesso de aço. Como o aço se deforma no processo, ele martela o pino várias vezes para deixar a lima reta. Esse passo é importante para dar força estrutural, porque se a gradação do aço não estiver perfeitamente reta, a lima vai se amassar quando o artesão endurecer o aço mais tarde ao temperá-lo. Depois que a lima está reta, ele lixa as superfícies lisas com uma lixa de cinta. Então, volta para a lixa anterior para remover o excesso de aço em volta da ponta. Quando ele completa esse passo, a ponta se transformou disso para isso. Depois de lixar mais para polir as marcas, está na hora de colocar ranhuras na lima. Esse processo, conhecido como costurar a lima, é altamente especializado e requer extrema destreza. Os artesãos fazem cada ranhura à mão, com um único golpe do martelo em uma prensa. A forma e o tamanho da prensa determinam a forma e o tamanho da ranhura. O tamanho do martelo determina a altura da ranhura. Um martelo mais pesado força a prensa mais fundo no aço, formando uma ranhura mais alta. Quanto maior e mais profunda for a ranhura, menos refinada é a gradação da lima. Os artesãos costuram 1/4 de seção da lima de cada vez, para que as ranhuras tenham o ângulo correto. O ângulo da ranhura é diferente se eles estão fazendo uma lima para canhotos ou para destros. O artesão especializado agora martela uma pequena curva na lima. Se ela ficasse reta, iria se curvar quando fosse temperada. Como ele a curvou antes, ela vai ficar reta quando for temperada. Ele submerge a lima em um banho de sal derretido dentro da fornalha. O sal impede o contato com o oxigênio, que queima o carbono no aço e destrói suas propriedades. Depois de retirar a lima do banho de sal, ele a resfria gradualmente em um tanque de resfriamento cheio de água salgada. Resfriar o aço na velocidade e na direção certa é importante.
Se for muito devagar, ele não vai endurecer o suficiente. Se for rápido demais, ele se dobra e amassa. Ele coloca numa prensa para deixar a lima reta mais uma vez. A operação final é lixar com areia muito suavemente. Isso remove os resíduos do banho de sal e transforma a superfície que estava brilhante em fosca. Essas limas feitas à mão possuem várias formas e 15 gradações diferentes, desde ásperas até finas. Assim, o marceneiro sempre pode selecionar a lima certa para a tarefa.